Amém, graças a Deus. Nós, sem o Espírito Santo, não somos nada. Então, nós trouxemos um assunto para nós falarmos hoje, que é os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Já foi filme, já foi matéria de seriado, mas o mais importante dos 10 mandamentos é como é que nós nos relacionamos com os 10 mandamentos. O que nós precisamos saber sobre os 10 mandamentos? Nós precisamos saber se tem alguma importância para nós obedecer ou não os 10 mandamentos. Será que é importante? Você já se fez essa pergunta? É importante eu só obedecer 5, 6, está na média, entre 6 e 7 está bom? Ou será que eu preciso obedecer os 10 mandamentos? Como é que nós vamos ficar sabendo da importância dos 10 mandamentos para nós? Eu diria assim, a primeira alternativa que nós temos para saber se eles são importantes na nossa vida é nós conhecermos os 10 mandamentos. Porque se nós não conhecermos quais são esses mandamentos, qual é esse caminho que nós temos que andar, como é que nós vamos saber qual é o destino que nós temos que chegar? Então, primeiro de tudo, nós temos que conhecer quais seriam esses mandamentos que a palavra de Deus nos ensina. E aí eu coloco outra frase para nós compartilharmos, que diz assim: não seria maravilhoso se pudéssemos perguntar a Jesus Cristo se ainda é necessário guardar os 10 mandamentos? Porque muitas pessoas falam assim que os 10 mandamentos é do Antigo Testamento. Os 10 mandamentos estão lá no livro de Êxodo 20. Estão lá registrados. Mas muitos ensinamentos que nós recebemos, que hoje nós estamos no tempo da glória. O tempo da lei já passou. Mas eu digo para vocês, a lei, Jesus disse que ele veio e foi para cumprir a lei, não foi para ser contra a lei. Então os 10 mandamentos, ele faz parte da lei. E faz parte para que nós possamos ter os limites de obediência e de atendimento a eles. Guardar os 10 mandamentos especialmente para receber a vida aqui e a vida eterna. Então, os 10 mandamentos que vão nos orientar como é que será a nossa vida enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, e também como é que vai ser na vida eterna se nós cumprirmos esses 10 mandamentos. Porque o amor de Deus, 1 João 5,3, diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. 1 João, ele escreveu assim, que os mandamentos não são pesados. Então, se os mandamentos não são pesados, é possível de nós, homens e mulheres, conhecê-los e poder cumprir aquilo que eles estão nos indicando. Então nós vamos para Êxodo 20, de 1 a 17, e aí nós vamos, então, eu creio que não todos, mas a grande maioria,
já teve a oportunidade de ler Êxodo 20 e conhecer o que está escrito aí e que se referem aos 10 mandamentos. E começa assim: então falou Deus todas essas palavras dizendo. Êxodo é um livro que foi escrito por Moisés. Moisés recebeu essa palavra diretamente de Deus. E ele trouxe para que isso fosse a orientação daquele povo hebreu que estava saindo do Egito. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. É só o hebreu que saiu do Egito? Não. Eu creio que eu me incluo e talvez outros também estejam incluídos. O Egito é quando nós estamos mais no mundo do que com Deus. Então, quando na palavra está escrito, te tirei da terra do Egito, ele está nos dizendo para nós mesmos que foi o Senhor que nos escolheu e nos tirou do mundo para que nós estivéssemos separados, que conhecêssemos a sua palavra e os 10 mandamentos. E isso fizesse diferença na nossa vida. Começa a citação dizendo assim: não terá outros deuses diante de ti. Quando a palavra diz não terá outros deuses diante de ti, ela está explicando que existe um Deus trino, Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo, mas que você e eu não tenhamos nada acima de Deus. Nós acabamos de ter o ofertório, ou o dízimo. É um ato de que nós dissemos que Deus está acima do dinheiro. Nós podemos e amamos a nossa esposa, ou o esposo, ou os filhos, mas Deus tem que estar acima da nossa família. Nós podemos ter um bem que nós gostamos, mas Deus tem que estar acima daquele bem. Aquele bem que Ele que nos proporcionou. Não pode nos afastar dele. É um bem que deverá ser usado para que nós possamos estar mais perto dele. E ele explica ainda na palavra em Êxodo 20, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não farás para ti imagens de escultura. Existem umas confusões muito grandes que a gente vê na televisão e vê em outros locais e vê aqui na cidade quando a gente anda algumas imagens que são feitas. E tem pessoas que colocam aquelas imagens acima até de Deus. Mas mesmo na palavra diz que quem fizer isso ficará igual a elas. Elas têm pés e não andam, têm boca e não falam. Ou seja, a pessoa, e está registrado aqui, não farás para ti imagem de escultura, porque nós vamos nos assemelhar àquilo que nós amamos. Então, se nós nos determos em não termos outros deuses, e o Deus vivo ser o nosso Deus, nós vamos nos assemelhar a Ele como Espírito. Se nós tivermos uma imagem como sendo principal para nós, nós vamos nos assemelhar a ela. E nós vamos ficar sem caminhar, sem falar, sem pensar como uma imagem é feita, seja de madeira, seja de gesso, seja de metal, seja como for. E a palavra ainda diz assim: não te encurvarás a elas, nem as servirás.
Mandamento de Deus. Não é para ter imagens. Não interessa o nome. Tem vários nomes. Mas não é para ter imagem. Imagem não é fotografia. Muitas pessoas justificam que aquela imagem é uma fotografia de alguém. Aquela imagem não é fotografia. Aquela imagem, ela é contraditória da palavra de Deus. Não terás imagens de esculturas, não as servirás. Servirá é o quê? Tem pessoas que acendem vela para as imagens. Tem outros que entregam flores para as imagens. Tem outros que cultuam as imagens. Não é obedecer os mandamentos de Deus fazer isso. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. A palavra está sendo muito clara aqui. Ela está dizendo, você tem esculturas de imagens, tem servido a elas. Isso é uma iniquidade. A iniquidade é a repetição do pecado. E a iniquidade dos pais, a palavra diz que ela vai prejudicar até a 3ª e 4ª geração. Ela não vai parar na iniquidade, no pecado daquele que está fazendo isso, daquele que está desobedecendo esse mandamento. Ela vai continuar até a 3ª e 4ª geração. Muitas vezes, você já deve ter ido no médico, e o médico lhe pergunta, tem esse tipo de doença na sua família? Porque as doenças por iniquidade, elas se repetem na família. Mas também ele diz assim, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Então nós estamos falando sobre os mandamentos do Senhor. E ele declara que ele faz misericórdia. E tem outras versões que diz assim, que ele faz misericórdia por milhares de anos para aquelas pessoas que realmente só entendem que não haverá outros deuses diante daquele que está sendo adorado, que é o Senhor, o Deus vivo. Aquilo que nós cantamos, o leão da tribo de Judá, a estrela da manhã, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, é o único, é esse, ele, exclusivo. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. É mandamento, está na palavra, Êxodo 20. Não tomarás o nome do Senhor em vão. O nome do Senhor não é para ser usado de qualquer forma ou de qualquer maneira. É para ser adorado. É a diferença. O nome do Senhor, o Velho Testamento, o Antigo Testamento, dependendo da versão da Bíblia, naquela época, antes da vinda de Jesus, o nome de Deus era tão preservado que era somente pronunciado pelo sacerdote. E tem versões de Bíblias que dizem assim, o eu sou. Eles não falavam nem a palavra Deus, mas falavam o eu sou. Era para não usar o nome do Senhor em vão. Lembra-te do dia do sábado para santificar. Sim, está
nos mandamentos. Ainda hoje, o povo judeu, eles, no sábado, eles não têm atividade. Uma vez não podia acender o fogo, hoje não pode acender a luz. Se eles estão num local que tem elevador, eles não podem nem chamar o elevador. Mas vamos ver o que diz aqui a palavra de Deus. Ela diz assim: lembre-te do dia do sábado para santificar. Na verdade, em Êxodo estava trazendo a ideia de que nós devemos dispensar um dia para adorar o Senhor. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Vocês se lembram que em Gênesis fala que Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º. Então é o que está sendo colocado aqui. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro. Teu estrangeiro era aquele estrangeiro que morasse com o judeu, que está dentro das tuas portas ou da tua casa. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e no 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Muitas pessoas ainda hoje utilizam esse versículo da Bíblia dizendo que o sábado que é o dia destinado ao Senhor. Eu te digo diferente. Todos os dias é dedicado ao Senhor. Não é só o sábado. Todos os dias nós devemos dedicar ao Senhor. Porque em Lucas 6,5 está registrado: e então lhes disse, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Jesus estava curando no sábado. Tinha pessoa doente no sábado. Os fariseus, aqueles que conheciam a lei, eles chegaram para Jesus e queriam ver o que ele ia fazer no momento em que ele se encontrou com uma pessoa doente no sábado. E Jesus não teve dúvida. Ele curou a pessoa, mesmo sendo sábado. E ele disse, agora o sábado sou eu. É o Filho do Homem é que é o sábado. Então, para nós hoje, nós precisamos ter um entendimento que não é só o sábado, mas é todos os dias que nós temos que cultivar o Senhor. E nós temos o entendimento que o sábado para nós é Jesus. E ele continua dizendo outro mandamento que diz assim: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Então quem tem pai, quem tem mãe vivo ainda, eu lamentavelmente não tenho mais nem o pai nem a mãe vivo, mas se você quer prolongar os seus dias aqui na terra, os 10 mandamentos estão te explicando como fazer. Honre teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Você quer prolongar os seus dias aqui? Eu creio que nós temos uma vida eterna e possivelmente, eu tenho convicção, que seja muito melhor do que aqui. Mas o convívio dos irmãos aqui é tão bom que também nós não estamos com pressa. Eu não sei se é o mesmo caso de vocês. Mas prolongue teus dias cuidando bem do teu pai e tua mãe. É uma ordenança do Senhor. É um mandamento. Na nossa legislação, nós temos, na Constituição do Brasil, uma lei magna, uma lei maior, que se chama Constituição.
Essa Constituição, ela tem alguns artigos que se chamam de... como se eles são imutáveis, eles são pétreo. Pétreo quer dizer que eles não podem ser mudados, a não ser por uma outra Constituição. E os 10 mandamentos, dentro da nossa lei de Deus, ele também tem essas leis, que são esses 10 mandamentos, que são imutáveis. Honrar pai e mãe. Valia 2000 anos, valia mais de 2000 anos e continua valendo. Não matarás. Quando fala isso, muito particularmente, parece que é matar uma outra pessoa. Não é só matar uma outra pessoa. Não matarás. É não se matar a si mesmo. Não matarás. É mais do que matar a vida da outra pessoa. Se você tem um sonho, não mate o teu sonho. Sonhe junto com Deus. Se você tem a capacidade de ajudar outra pessoa e não pode ajudar, você está prejudicando essa outra pessoa. Não matarás significa preservar a vida. Não matarás significa não fazer aborto. Não matarás significa ter cuidado quando você está dirigindo, porque o seu carro, sua moto, ela pode ser uma arma descontrolada e matar uma pessoa. Não matarás é explicar para as outras pessoas que fazer aborto prejudica não só aquela criança que ia nascer, mas prejudica de morte a mãe. Porque eu tenho para te dizer o seguinte: nós todos que estamos aqui precisamos agradecer a nossa mãe, porque nós não fomos objeto de aborto. Nós fomos, sim, capacitados para viver. Não matarás, é isso. Não adulterarás. Nós vamos mais à frente falar um pouco mais sobre isso. Não furtarás. Não furtarás é não roubar, é não tirar o que não te pertence. A minha mãe sempre me ensinou, quem tira um alfinete pode roubar um avião. Então, não interessa o quanto e nem o quando. O que não é teu, não mexa. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. É não ser uma testemunha inventando assuntos para que o próximo seja condenado. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento. Alguém pode dizer hoje, mas hoje não tenho jumento. Mas você tem carro, você tem moto, você tem bicicleta. Aí a pessoa fica olhando para a casa do vizinho porque tem um carro novo. Está aqui no mandamento. Não cobiçarás nem coisa alguma do teu próximo. Quando o Êxodo foi escrito, não tinha carro. Mas quando Moisés escreveu, ele disse, nem coisa alguma do teu próximo. Então, hoje, não cobiçarás o carro do teu vizinho. Mas, conhecendo os 10 mandamentos, nós vamos conhecer mais algumas passagens da Bíblia que falam sobre mandamento. Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Ou seja, aqueles que amam a lei do Senhor,
E eu digo para vocês, não é fácil nós nos mantermos dentro desses 10 mandamentos. Mas, amando a lei, conhecendo a lei, não há tropeço. Senhor, tenho esperado na tua salvação e tenho cumprido os teus mandamentos. Isso nós estamos falando de Salmo 119, 165, 67. Tenho cumprido os teus mandamentos. A minha alma tem observado os teus testemunhos. Amo-os excessivamente. Ou seja, eu amo os mandamentos. Se eu amar os mandamentos, eu vou fazer de tudo para que possa cumprir os mandamentos. Se o mundo inteiro pudesse ver a lei de Deus por essa ótica, aquilo que nós acabamos de falar, amar os mandamentos e, portanto, estar cumprindo com eles, mas para nossa vergonha, os 10 mandamentos estão sendo rejeitados como padrão de comportamento em nossa sociedade. Todos os dias nós vimos leis, notícias que modificam ou querem modificar o padrão desses 10 mandamentos. E essas situações, elas levam à morte e não à vida. Até mesmo muitos dos seguidores de Cristo hoje os tratam como irrelevantes, porque eles foram ensinados que a lei de Deus foi abolida com a morte de Cristo. Então, a lei de Deus não foi abolida com a morte de Cristo. Embora nós estejamos vivendo o tempo da graça, embora nós estejamos numa condição diferente, os 10 mandamentos, eles estão valendo. E é lei pétrea, é lei que não se muda. No entanto, a palavra de Deus nos diz que sua lei é perfeita e suas ordenanças são verdadeiras. São todas elas justas. E onde é que está escrito isso? Salmo 19, 7 e 8. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Se você cumprir a lei do Senhor, sua alma estará refrigerada. O que quer dizer que refrigera a alma? Sua alma estará aquietada, feliz, contente. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos inexperientes. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Então, se nós queremos alegrar o coração e iluminar os olhos, vamos conhecer mais os mandamentos. E não basta conhecer, nós precisamos cumpri-los. Em Salmo 119, 44, nos diz: obedecerei constantemente a tua lei, para todo o sempre. O Salmo está dizendo, a lei vale de dia, de noite, quando eu estou acompanhado, quando estou sozinho. A lei vale sempre. Aí eu tenho uma outra pergunta para fazer. Tem alguma importância para nós obedecer ou não os 10 mandamentos? A primeira coisa, nós precisávamos conhecê-los. Nós conhecemos e temos o endereço. Se alguém quiser revisar quais são, vai para a palavra em Êxodo 10, 20. Agora nós precisamos saber se é só conhecer ou se nós precisamos obedecê-los. Encontrando a resposta. Aquela pergunta que nós começamos a falar. Seria maravilhoso se pudéssemos perguntar a Jesus Cristo se ainda é necessário guardar os 10 mandamentos, especialmente para receber a vida e a vida eterna. Nós podemos perguntar, porque a palavra é viva e eficaz. E Jesus é a palavra. Então aquilo que está na palavra é Jesus falando com nós. Então vamos perguntar, e efetivamente perguntamos, se ainda é necessário nós guardarmos os 10 mandamentos.
Aí Lucas nos escreve em Lucas 18, 18 a 20. Essa pergunta foi feita diretamente a Jesus e a Bíblia preservou sua resposta para nós. Reservou. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Foi um jovem que, falando com Jesus, disse para ele: o que eu preciso fazer para a vida eterna? E ele começa chamando Jesus de bom. O que Jesus primeiro responde a ele? Jesus lhe disse: por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Por isso que eu gosto de dizer, e vocês também, Deus é bom, pode falar. E baixinho assim, estão tudo cansado. Vamos de novo. Deus é bom. Está aqui na palavra. Jesus que está dizendo. Talvez esse jovem que falou com Jesus, ele tenha colocado esse bom na frente do mestre, até para querendo elogiar Jesus, que Jesus desse a ele uma receita fácil para que ele tivesse a vida eterna. A primeira coisa que Jesus faz, e Jesus não era bonzinho e não é bonzinho ainda hoje. Deus é bom e Jesus é justo. Porque o bonzinho é aquele que faz coisas para agradar os outros. E Jesus não estava aí para agradar ninguém. Ele veio para cumprir a lei. E ele diz então assim: sabes os mandamentos? Ele pergunta para esse jovem, esse príncipe, se ele conhecia os mandamentos. E ele diz: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, e honra teu pai e a tua mãe. Tu quer saber a receita de ter vida aqui, ter vida eterna? Está feita a receita, está pronta. Isso é tão claro como cristal. A observação é nossa, né? Jesus disse que ele espera que qualquer um que deseje receber o dom da vida eterna guarde os mandamentos de Deus. Jesus não deu lugar a dúvidas. Quando perguntado, Jesus respondeu: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso consta em Mateus 19:19. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas aí, houve um outro momento que ficou mais pesada essa colocação, eu diria. Porque depois Jesus disse assim: ame o teu próximo como eu te amo. Porque pode ser que a pessoa não se ame, aí ela não vai amar o próximo. Mas amar o próximo como Jesus nos amou, quando Ele nos deu a vida dele por nós, aí o mandamento é bastante pesado. Jesus recitou para responder àquela pessoa que queria saber como é que era para ganhar a vida eterna, brevemente, metade dos 10 mandamentos. Ele nem citou todos. Ele então citou outro mandamento, que está registrado lá em Levítico 19:18, que resume a intenção dos mandamentos e confirma a validade do restante da lei. A mesma coisa que Mateus escreveu em 19:19, amarás o teu próximo como a ti mesmo, é o que está em Levítico. Levítico é a lei dos hebreus, que já dizia: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Muitas pessoas já ouviram falar que Jesus aboliu as leis do Antigo Testamento. Aqui novamente Jesus nos dá a sua própria resposta direta. Em Mateus 5, 17 e 19 nos encontramos: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade: enquanto existem céus e terras,
De forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. A grande misericórdia que Deus tem de nós é que todos nós não conseguimos, embora a nossa vontade seja nesse sentido, de cumprir esses 10 mandamentos integralmente. Mas Ele nos ensinou que nós deveríamos perdoar como Ele nos perdoa. Então, quando nós não atingimos a condição de estar cumprindo o que esses mandamentos nos ensinam, nós precisamos saber do perdão. Muitas mais vezes Jesus foi claro e diretamente ao ponto. A lei de Deus não foi abolida. E segundo as palavras do próprio Jesus Cristo, quem ensina isso está contradizendo diretamente a Ele. E está com sérios problemas espirituais. Aqui é um alerta de que no tempo da graça, a liberdade que Deus nos deu. Tem música que canta isso, que eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Agora temos que ter o entendimento. Eu sou livre com os 10 mandamentos, ou seja, até os 10 mandamentos. Eu sou livre, sim, livre em Jesus, mas não é livre para fazer o que eu bem entendo. Eu sou livre em Jesus para cumprir os 10 mandamentos. Então, a gente tem que ter cuidado. Quando nós cantamos também essa música, eu sou livre. Agora, qual é a liberdade que nós estamos utilizando? Qual é a liberdade que nós estamos praticando? Jesus explicou a intenção espiritual por trás de tudo e guardou os 10 mandamentos, preenchendo completamente o seu significado. Ele ressaltou que a raiva injustificada equivale ao assassinato. Voltamos lá àquela questão do não matarás. E quando nós lemos Mateus 5:21, ele nos esclarece dizendo assim: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar, sem motivo, ficar com raiva do outro, contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, racá, racá é um termo hebraico que quer dizer tolo. Se você ouviu alguém chamar o outro de tolo, a palavra está explicando que ele será réu no sinédrio. O sinédrio é onde é que tinham os juízes. Então, quando você fala para outra pessoa, chama ela de tolo, a palavra está nos ensinando que é a mesma coisa de que matar o outro. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Então, cuidado com as nossas palavras. Tolo não é para chamar de ninguém, que esse vai ser julgado aqui na terra. Mas quem chamar o próximo de louco, Mateus diz que esse será réu no fogo do inferno. Sobre adultério mental e emocional. Aí Mateus fala em 5, 27, 28 também. Ouviste
que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiça, já em seu coração cometeu adultério com ela. Aqui se refere ao homem com a mulher, mas também a gente pode traduzir isso a mulher com o homem. Então, aqui era Jesus falando e Mateus escrevendo o que Jesus falou. Aos antigos foi dito: não adulterarás. E Jesus diz: o teu coração, ele já estará comprometido pelo teu pensamento. Paulo ensinou a obediência a leis também. Paulo faz uma das declarações mais poderosas e inequívocas em apoio da obediência à lei de Deus, constatando os méritos da circuncisão com os méritos dos mandamentos de Deus. Paulo nos diz em 1 Coríntios 7,19: a circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. A circuncisão é uma tradição judaica e que é operado no menino quando ele completa 8 dias de idade. E Paulo diz que nem a circuncisão, nem a incircuncisão, quer dizer, ele diz, não, fazendo ou não fazendo a circuncisão, isso não vale para nada. O que vale é a obediência dos mandamentos de Deus. O texto da Bíblia é enfático dizendo: o que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Paulo ensinou em Romanos 2,13: porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus. Aí é nós, vocês e eu. Nós acabamos de ouvir a lei. Nós acabamos de ler os 10 mandamentos. E Paulo escreveu para os romanos: não são os que ouvem a lei. Não adianta só ouvir a lei para ser justos aos olhos de Deus. Mas então quem é? Mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. Estas são afirmações claras, mostrando que Paulo defendia totalmente a lei de Deus. É bom conhecer, mas é melhor cumprir. Mas para cumprir tem que conhecer. João ensinou a obediência e séria advertência também. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. João está dizendo, em 1 João 2, 3 a 5, quem não guarda o mandamento é porque não conhece Jesus. Aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Então, nós conhecendo os mandamentos e não guardando, significa o quê? Não obedecendo o que está nos mandamentos, nós cometemos mais um pecado. Além daquele de descumprir o mandamento, ainda nós passamos a ser mentirosos. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Então João diz, você quer conhecer realmente Jesus? Conheça os mandamentos e cumpra os mandamentos. Jesus Cristo, através do apóstolo João, nos lembra da suprema importância dos mandamentos de Deus para a nossa vida eterna. Apocalipse 22, 14. Bem-aventurados. O que são os bem-aventurados? Aqueles que estão de bem com Deus. Bem-aventurados, aqueles que guardam os seus mandamentos. Os seus mandamentos, os mandamentos do Senhor. Aqui, muitas vezes,
Creio que tenha pessoas que têm uma interpretação errada, e quando lê seus mandamentos, ele cria, além dos 10, talvez outros, que são mandamentos próprios. Não são mandamentos próprios que João está escrevendo aqui no Apocalipse. São os mandamentos dos bem-aventurados, que os bem-aventurados são aqueles que estão no Senhor. Para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Naquela época, as cidades eram cercadas e tinham portas. E se não fosse pelo portão principal, era muito difícil, para não dizer impossível, entrar nas cidades. E aqui diz, o entendimento espiritual. Bem-aventurados aqueles que guardam seus mandamentos para que tenham direito à árvore da vida. A árvore da vida é continuar a vida eterna e posso entrar no céu pela porta, que é o caminho que nós precisamos tomar, embora seja a porta estreita. Pedro também entrega um aviso importante para nós. E ele escreveu em 2 Pedro 2, 20 e 21. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, é quando saímos do Egito, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus, é quando alguém nos apresenta Jesus para nós e nós dissemos assim, eu quero seguir a Jesus. Foram outra vez envolvidos nelas e vencidos. Nós aceitamos Jesus, mas ainda assim, algo do Egito pode nos conduzir para o caminho estranho. Tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Olha o que Pedro está dizendo. Quem conheceu Jesus, quem conheceu os mandamentos, mas mesmo assim não está obedecendo eles, está pior do que era antes. Vocês conhecem a palavra, sabem que tem um local que diz assim, que quando um inimigo sai, mas deixa a casa adornada, voltam mais 7. E aqui que Pedro nos diz, porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça, do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Então assim, quem já aceitou Jesus, quem já conheceu os mandamentos, tem uma responsabilidade grande. Por isso que vocês já ouviram falar, a quem muito é dado, muito é cobrado. E Pedro explica isso, que é pior ter recebido e sair do caminho do que nunca ter entrado nesse caminho. E de quem é a escolha? De quem é a escolha de continuar no caminho? A escolha é nossa, nossa individual de cada um. Cada pessoa deve escolher em obedecer ao Deus vivo que nos deu os 10 mandamentos. É uma escolha individual, é uma decisão individual. Seus padrões devem ser as diretrizes para os nossos pensamentos. O padrão dos 10 mandamentos deve ser uma indicação para o nosso comportamento. Eles devem moldar nossas mentes e corações, ou podemos ignorá-los e escolher outro caminho. Necessariamente a escolha nossa não é de seguir os 10 mandamentos. Cada um vai decidir se quer ou não quer seguir nesse caminho dos 10 mandamentos. Não é fácil. Eu sei que todos vão poder dizer exatamente o que eu estou dizendo. Não é fácil, mas é a maneira de nós chegarmos à vida eterna. Ao tomar nossa decisão, devemos lembrar
das palavras de Jesus Cristo. Se você quer entrar na vida, guarda os mandamentos. Mateus escreveu em 19:17. E essa vida que Mateus fala é a vida aqui, mas é a vida eterna também. E o segredo está nessa meia dúzia de palavras. Se você quer entrar na vida, guarda os mandamentos. Se não quiser, sabe a sua consequência. Deuteronômio 31-20, ele nos adverte, com a palavra de Deus, a ponderar a nossa escolha, que é isso que nós acabamos de fazer a pergunta. Depende de quem escolher e seguir os caminhos dos mandamentos. Então, diz assim Deuteronômio 30, e será que sobreveio-te todas essas coisas, a bênção ou a maldição, que tenho posto diante de ti, e te recordares delas, entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus. Deuteronômio diz que se nós não estamos seguindo os 10 mandamentos, nós ainda não somos convertidos. E te converteres ao Senhor teu Deus, e deres ouvidos à sua voz, conforme a tudo o que te ordeno, hoje, tu e os teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Então, o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro e se compadecerá de ti e tornará a ajustar-te dentre todas as nações, entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. Deus está disposto a sempre nos perdoar, mas Ele não tem gosto pela iniquidade. Então não adianta eu errar, Deus perdoa. Eu erro, a mesma coisa, Deus perdoa. Essa é a iniquidade. Ainda que os teus desterrados estejam na extremidade do céu, desde ali te ajuntará o Senhor teu Deus e te tornará dali. O Senhor teu Deus te trará a terra de teus pais, que teus pais possuíram, e as possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. Quem obedece os mandamentos, Deus vai te prosperar mais do que teus pais. E o Senhor teu Deus circundará o teu coração, circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, para que vivas. E o Senhor teu Deus porá todas essas maldições sobre os teus inimigos e sobre os que te odiarem, que te perseguirem. Converter-te-ás, pois, e darás ouvido à voz do Senhor. Cumprirás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. Mandamentos. Muitas vezes ele está escrito na palavra do Senhor. O mandamento é o Senhor mandando em nós. Por isso que o melhor título que um cristão pode ter é servo do Senhor. É servo e obedece aquilo que foi mandado pelo Senhor. E o Senhor teu Deus te fará prosperar em todas as tuas obras, das tuas mãos, no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, para que teu bem, porquanto o Senhor tornará a alegrar-se em ti, para te fazer bem, como se alegrou em seus pais, quando deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus,
guardando os seus mandamentos e os seus estatutos escritos neste livro da lei. Quando te converteres ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma, porque este mandamento que hoje te ordeno não te é encoberto e tampouco está longe de ti. Mandamento que o Senhor está nos explicando, ele não está escondido e nem longe de nós. Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca, e o teu coração para cumprires. Vês aqui, hoje te tenho posto e a vida e o bem, e a morte o mal. Deuteronômio está explicando aqui. Tem os mandamentos. Você quer vida, quer o bem, ou quer morte e quer o mal? Portanto, te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvido, e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu vos declaro hoje que certamente perecereis. Está na palavra, a escolha é nossa. Cada um escolhe se quer o bem, se quer o mal. Eu vos declaro hoje que certamente perecereis. Não prolongareis os dias na terra a que vais, passando o Jordão, para que, entrando nela, a possuas. Aqui estava falando que estavam chegando na terra prometida e passando o rio Jordão. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós. Essa parte é muito impactante, eu diria, para que a gente possa escutar a palavra do Senhor. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, Isaque e Jacó, que lhes havia de dar. Aqui Deuteronômio, ele nos esclarece aquela pergunta: quem é que pode decidir? Eu que vou decidir. E aqui ele esclarece, dependendo da minha decisão, o que pode acontecer. Nós temos praticamente tudo que eu falei hoje é aquilo que está na palavra de Deus, é o que está na Bíblia. Nós podíamos decidir em contar um testemunho, em ficar falando outras coisas. Agora, quando eu orei para o Espírito Santo, para que eu deveria falar hoje, ele disse: tu não tem que inventar nada, já está tudo escrito, está tudo pronto. Leia apenas o que está na palavra. Foi uma leitura daquilo que está na palavra, para que a gente possa conhecer. E não precisa muita explicação, porque explicação de minha parte, porque em 1 Coríntios 3, Paulo escreve assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus
e que o Espírito de Deus habita em vocês? O entendimento daquilo que nós lemos hoje. O Espírito Santo, que habita em cada um de nós, é que nos dará esse entendimento sobre o cumprir ou não os 10 mandamentos. E se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Tenha entendimento sobre isso. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Significa o seguinte: se a nossa decisão não é cumprir os 10 mandamentos, eu estou destruindo esse templo de morada do Espírito Santo. E a palavra diz: Deus o destruirá. É porque Ele nos dá o livre-arbítrio. E Ele diz: você quer destruir o templo e a morada do Senhor, que é você? Eu já permiti, porque já te dei o livre-arbítrio. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Posso ouvir um amém, um glória a Deus? O templo de Deus, que sois vós, é santo. E num templo santo, onde habita o Espírito Santo, não tem outro caminho a não ser entender que os 10 mandamentos é obediência e para que sejam cumpridos por nós. Eu vou te convidar a ficar de pé. Eu não sei se os músicos estão aí, que nós estamos com 1h03 falando. É tempo de encerrar. Espero ter colocado na alma de vocês essa decisão que cada um vai tomar individualmente, conhecendo os mandamentos e sabendo de que o cumprimento deles vai permanecer habitando em cada um o Espírito Santo, ou ele será destruído. Nós temos, antes dessa, volta um pouquinho lá, por favor. Isto mesmo. Esta é a palavra da fé que pregamos. Todo o tempo que nós estivemos aqui, que são 1h04 falando, a expectativa é que o Espírito Santo tenha formado no coração de vocês uma condição daquilo que nós dissemos. Eu não obedeço os 10 mandamentos se eu ainda não estiver convertido. Se ainda não tiver essa decisão tomada na minha vida. E em Romanos 10:8, a palavra nos diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Então, tudo que nós podemos fazer, obedecendo os 10 mandamentos e amando o próximo como a si mesmo, é a oportunidade de perguntar para quem está do seu lado: você já teve essa oportunidade de abrir a boca e confessar o Senhor? Você já teve a oportunidade de dizer que o Senhor Jesus é seu Senhor e Salvador?
Você já teve oportunidade? Alguém já te convidou para isso? E eu pergunto para vocês, tem alguém em nosso meio que ainda não teve essa oportunidade? Todos aqui já tiveram a oportunidade de ter o convite para que Jesus seja o nosso Senhor e Salvador? Amém. Se todos tiveram essa oportunidade, só nos resta obedecer os 10 mandamentos. Amém?